presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu uma data, então, para a sabatina de Gabriel Galípolo. Marília Ribeiro é quem vai contar para a gente agora. Fala aí, Marília, qual foi a definição, hein? Oi, Evandro. Ficou para depois das eleições municipais, viu? Que acontece agora em outubro. Ficou a votação no Senado Federal dessa indicação, ficou para o dia 8 de outubro. Logo que Rodrigo Pacheco abriu a sessão desta quarta-feira, ele pegou e já falou, né, a respeito dessa sabatina, que ela ficaria mesmo para depois das eleições municipais. Agora, cabe à Comissão de Assuntos Econômicos definir a data dessa sabatina, porque antes do nome de Galípolo ir para o plenário do Senado Federal, ele precisa ser sabatinado pelos senadores, pelos 27 senadores. A gente já vinha trazendo, né, Evandro, essa discordância na questão da data dessa sabatina. O governo queria já na próxima terça-feira. Vanderlan Cardoso, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, tinha dito que ela poderia ficar para o dia 17 ou até mesmo para depois das eleições. Agora, Rodrigo Pacheco deixou a bola com a comissão. Cabe à Comissão de Assuntos Econômicos definir a data que essa sabatina deve acontecer. Mas a votação no plenário do Senado Federal vai acontecer no dia 8 de outubro, que dá bem numa terça-feira, então a gente vai ficar de olho. Só que acontece, Evandro, a peregrinação de Gabriel Galípolo continua aqui no Senado Federal, ele continua naquele beijamão para poder conquistar ainda mais os senadores e poder sair daqui como presidente do Banco Central. Se aprovada essa votação de Gabriel Galípolo, ele assume a presidência do Banco Central a partir do próximo ano, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro, bom trabalho para você. Gani, só para depois das eleições, como já era esperado. Olha, eu acho que faz sentido, né? Os parlamentares agora, os senadores, estão muito preocupados com as eleições municipais, até porque é o primeiro turno, fica depois do primeiro turno, vai ficar entre o primeiro e o segundo turno, mas aí segundo turno a gente está falando só de algumas cidades, né? Tem que ter aí um critério para ir para o segundo turno. Tem cidades que não têm segundo turno pelo número de habitantes. Então, acho que faz sentido. Agora, eu vejo que o nome dele já está chancelado. Ele tem apoio aí de uma parte do mercado financeiro, tem apoio do próprio Campos Neto, tem o apoio do presidente, ou seja, ele tem o apoio de gregos e troianos, né? Do presidente do Banco Central e do próprio presidente Lula. Vai ser um espetáculo mais pró forma, com perguntas evidentemente duras, tem que ser assim mesmo, né? É o ritual, mas ele será o próximo presidente do Banco Central. Agora, quem será Gabriel Galípolo à frente do Banco Central, e não só ele, porque isso depende de todo o colegiado, né, dele e de mais 8 diretores, o rumo da política monetária, a gente só vai ter certeza a partir de janeiro de 2025. Ô Zé Maria, vamos acompanhar o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para depois eu passar a bola aí para você. Ficará a cargo do senador Vanderlan a definição da data da sabatina e, obviamente, compartilhando com os membros da Comissão de Assuntos Econômicos a melhor data para essa sabatina. E da parte da presidência do Senado, eu gostaria de deixar, desde já, definida a data para apreciação no plenário após a Comissão de Assuntos Econômicos, que é a data do dia 8 de outubro, após as eleições. Essa primeira semana pós-eleição, que permitirá que todos os senadores e senadoras mais ou menos envolvidos nas campanhas eleitorais possam se desincumbir do seu papel político relevante, que é o político eleitoral, e que possam estar aqui no Senado Federal presencialmente, todos os senhores senadores, todas as senhoras senadoras. Vai lá, Zé. Zé Vanderlan, não é Vanderlei Cardoso, não. É Vanderlan Cardoso. Uma vez conversando com ele, ele disse que até gosta dessa comparação, ele não fica nervoso com esse nome parecido, Vanderlei Cardoso. É um cidadão goiano, gente boa, muito legal. A história é a seguinte: a indicação do presidente Lula para a presidência do Banco Central, ela terá aprovação. O que há uma articulação para que seja o menor número de votos possíveis contra a indicação. E essa definição aí da data, exatamente para dar tempo de articulação, para saber o que pensa
a oposição, que vai pegar pesado ali na sabatina, né? E é na sabatina, o ponto principal é na sabatina. É na sabatina que se entende o que quer, o mercado vai ouvir sobre cada ponto e a oposição vai cobrar muito dele. Políbaro vai chegar na presidência do Banco Central já com a sentença sobre a história dos juros, cobrança do próprio presidente Lula. Mas ele lá na sabatina ele pode esclarecer qual é a independência dele, essa autonomia que o Congresso aprovou e que deu ao Banco Central para ele ter uma gestão bastante técnica. É isso que se espera de um presidente do Banco Central. Olha, é uma grande responsabilidade. Vai cuidar do que há de mais precioso em um país, em uma nação, que é a moeda. A moeda é um símbolo, um dos símbolos nacionais. Mas é a grande importância de um país estar exatamente nesse pedaço de papel, nessa simbologia que é uma moeda, que é um pedaço de papel com um desenho, né? E que todos acreditam. Se não houver crença, não vale absolutamente nada. Vai na Venezuela comprar um pão, tem que levar uma abraçada de dinheiro, para você ter uma ideia, porque não há credibilidade. Então, é uma grande responsabilidade, vai lidar com a política econômica do governo, política monetária, vai cuidar da parte cambial e principalmente ali da inflação e do valor da moeda. Ô, Gustavo Segré, você acha que fazer depois das eleições é a melhor escolha exatamente para se ter a concentração naquilo que é necessário se questionar a Gabriel Galípolo, já distante um pouco, pelo menos, desse primeiro turno que deve ser meio caótico em várias partes? Me parece que é uma boa data, mas não somente pelas questões das eleições. Me parece que é uma boa data porque entre hoje e o dia 8 tem uma reunião do Copom. E essa reunião do Copom de setembro, todo indica, e grandes analistas qualificados não chegam ao gabarito do Alan Ghani, mas quase aí. Eles estão supondo que vai ter 4 instâncias de incremento da taxa Selic, de 0,25 cada uma. Enquanto estamos falando de 1 ponto, estamos 10,5, iria para 11,5. Nossa. A dúvida é se nessa primeira de setembro já vai começar essa escalada. Tudo nos leva a crer que sim. E aí qual será a posição do Galípolo? E essa posição do Galípolo com certeza será avaliada na sabatina. Então coloca o Galípolo numa situação complexa. Porque se ele for para agradar ao seu padrinho político, presidente da República, ele deveria ser contra qualquer aumento da taxa Selic. Mesmo que o presidente Lula já falou, não, se tiver que aumentar, tudo bem. Mas isso desarmaria de alguma forma a quantidade de críticas que o próprio presidente emitiu contra o Campos Neto. Então, essa situação de ser no dia 8 de outubro me parece muito interessante, porque nós poderemos avaliar na próxima reunião do Copom do mês de setembro, do Galípolo, se ele vai ser técnico, acompanhando tecnicamente ou contrariando tecnicamente algum dos outros diretores, ou vai ir pelo lado político, tentando agradar o presidente, o que vai deixar muito nervoso aos senadores e ao mercado. Fala, Ghani, você concorda? Concordo, eu achei muito oportuna essa lembrança do Segré. Se a gente olhar a curva de juros, ela já precifica aumentos da taxa Selic. Então há uma divergência entre o relatório Fox, que o Piperno tanto gosta, que é a projeção dos economistas, que coloca ali 10,5% para o final do ano. Se a gente olhar a curva de juros, e eu confio muito mais na curva de juros, porque a taxa que está embutida ali veio de um negócio, veio de uma negociação de um derivativo, de um título público. Então o mercado já compra a ideia de aumento da taxa Selic no curto prazo. Agora, como o Segré bem colocou, ele fica numa sinuca de bico. Por quê? Se ele vota por um aumento da taxa Selic, e os demais diretores também votando por este aumento, gera desconfiança no governo. Vai agradar muita gente lá da CAI, da Comissão do Senado, e vai agradar o mercado financeiro. Por outro lado, se ele não vota por um aumento da taxa de juros, pela manutenção nos 10,5%, vai desagradar o mercado financeiro, que vai ter uma leitura de que Gabriel Galípolo talvez seja mais alinhado com o presidente Lula do que Campos Neto. A não ser que ele seja, num cenário como esse, um grande estrategista, né? Quer dizer, vota pelo aumento,
agrada o mercado, agrada o pessoal da CAI no Senado e depois coloca as manguinhas de fora e agrada o presidente Lula, né, num cenário inflacionário com redução de taxas de juros. Mas tudo isso, evidentemente, eu estou no campo da especulação. Só saberemos à luz do tempo.